Eu compartilhei a tela. Deixa eu começar aqui a falar sobre o Edom. Bom, o Taxon DFE, antigamente, só uma curiosidade, antigamente era XML Importer, né? E a partir do momento que o Edom ele também passou a buscar XMLs na Cefaz, aí nós adotamos a nomenclatura de DFE por conta do servidor DFE, né, da Cefaz, né? O DFE é um servidor para distribuir XMLs, né? Não para quem emitiu, mas para quem comprou, digamos assim. Então, eu seria o destinatário da nota fiscal eletrônica ou do CTE, dos envolvidos no CTE, não necessariamente o destinatário. A NFE também, o DFE também disponibiliza o XML da NFE também para os envolvidos na NFE, seja transportadora, os autorizados, né, as pessoas autorizadas a baixar XML. Mas o Edom ele mantém a estrutura de importação do XML adquirido, independente da fonte. Então, se você tem um software de terceiro que obtém o XML, ou se você tem algum serviço que consome direto da Cefaz, mas não tem a importação para o SAP, o Taxon DFE vai atender para quem tem essas particularidades, né? Bom, a instalação, vou falar agora sobre a instalação do Taxon DFE. Ela é bem simples, assim como qualquer DOM. O Taxon DFE, ele tem um serviço que automatiza o processo, mas assim como no treinamento anterior, o serviço ele tem que ser feito por último. Tá? Primeiro configura, né, faz a importação manual mesmo, e depois que validou, é que se usa o serviço. Né? Você vai automatizar o que foi validado de forma manual. Né? E os critérios de automatização vai depender da configuração de cada um. Alguns cenários não é possível automatizar, em virtude do negócio ou da própria complexidade do processo. Mas, no geral, dá para automatizar bem a questão da importação. Tá? Bom, com relação à instalação, o Edom ele está disponível em ARD, né? No portal da Invent Software, Redmine, né? Então, quem tem acesso vai ter que acessar o menu Download, né? Vai pegar a versão Release Candidate ou estável, né? De preferência. E ele tem disponível na instalação normal, ARD e LW. Tá? Então, aqui eu vou mostrar a instalação do ARD, o tradicional, que é lá no próprio cliente SAP. Não vou abrir aqui o Control Center para fazer a instalação leve, mas não tem muito segredo. Qualquer dúvida em relação à instalação do LW, né? Tem lá no manual da Invent também como funciona lá o passo a passo para instalação do Taxon DFLW, assim como também tem para o normal. Tá. Só que antes de instalar o add-on, né, eu vou fazer algumas observações que são de, por exemplo, pré-requisitos, o que a pessoa tem que ter em mente antes de usar o add-on, o que ela tem que ter pronto no SAP, né? O que o ambiente deve suportar, né? Para ter uma ideia melhor de como, para não ter uma experiência ruim, no sentido assim, toda hora tem que voltar para ajustar alguma coisa. Né? Então já ajusta o ambiente todo de uma vez e depois só vai para a configuração. Tá? Assim como a nota eletrônica, o Taxon DFE também tem lá os pré-requisitos técnicos, que são os
os componentes, né? No caso, o .NET 4.6.2, né? Que é o requisito mínimo, que tem que ter no ambiente. Quando eu falo ambiente, estou falando da estação de trabalho e também do servidor, né? Tem que ter a DI API, né? No caso, não tem problema ter as duas DI API, 32 e 64 bits. Pode ter as duas no ambiente, né? Lembrando que a arquitetura do Edom, ela está associada à arquitetura do SAP. Portanto, se o SAP for 64 bits, o Edom, que será instalado, tem que ser os 64 bits, né? Naturalmente, a DI API exigida para esse Edom será a DI API 64. Tá? Para o ambiente HANA, tem que ter o HANA DB, tá? 32 a 64 bits. Tem que ter, no mínimo, o HANA DB compatível com um cliente. Ou seja, se o cliente for 64, o HANA DB também 64. Mas eu recomendo que usem as duas, tá? Porque um eventual cliente pode ter ali uma máquina 32 e um outro 64. Então, como não tem nenhuma incompatibilidade técnica de ter as duas, não tem problema ter as duas, se eventualmente precisar. Né? Então, no caso do HANA, lembre-se de ter o HANA DB. Tá? O HANA DB ele está disponível lá no pacote de instalação do HANA e é super simples a instalação. Praticamente é só duplo clique, executar e concluir. Com relação a outro pré-requisito, não necessariamente um técnico, seria algo que vai impedir o uso do Edom, mas seria o conhecimento em determinação de código de imposto. Tá? Então, assim, só para fazer uma rápida abordagem nesse sentido, o Tax One DFE, ele não tem nenhuma função que automatiza regras. Tudo vem da determinação do código de imposto, do SAP, no caso. Então, é assim, se a determinação, usando o SAP, passando os mesmos parâmetros que estão lá no Edom, passa no SAP de forma manual, e ele consegue prover alguma automatização, certamente o Edom também chegará no mesmo resultado. Tá? Então, se a determinação, digamos que seja 100% manual, o Edom será manual tão quanto o SAP. Então, ou mais, né? Porque tem as interfaces do Edom, né? E lembrando que também o Edom ele não faz nenhum tipo de contabilização, ele não tem nenhum tipo de input de contabilização, de LCM. A proposta dele é o quê? É filtrar os parâmetros, ou seja, ele vai, com base no que você está colocando na configuração, você vai dizer para o sistema que quais parâmetros são relevantes e, diante disso, ele vai pegar esses parâmetros e passar para o SAP. Ou seja, quais são os parâmetros? Parceiro de negócio, itens, né? Utilização. Daí em diante, o SAP assume, lógico, tudo isso via DI API, né? O SAP ele recebe e tem as mesmas críticas que são apontadas na tela ali quando você está usando diretamente o SAP. Na DI também vai ter ali a mesma resposta, tipo, por exemplo, falta linha sem código de imposto, né? Linha sem utilização, falta conta contábil, enfim, parceiro inativo, coisas do tipo. Então, você vai ter ali na interface do Edom algumas respostas vindas da DI API, que é o meio que o Edom integra com o SAP. Tá? Então, assim, realmente é fundamental ter ali o conhecimento mínimo de determinação de código de imposto, né? E também recomenda-se um conhecimento de fiscal, especialmente se tratando de CFOPs, né? Processos de a variedade de CFOPs, o que é cada CFOP, para não ter um cenário tão generalizado. Então, para quem ali quer separar um pouco os processos, tem que fazer uso de regras baseadas no CFOP. Né?
Então, assim, isso é para uma melhor experiência, né? Quem não tem, mas já tem, assim, quem não sabe, mas tem o SAP pronto, já feito, uma determinação básica, vai conseguir fazer sem problemas. Mas quem tem regras que estão mudando o tempo todo ali, sendo atualizado em virtude do negócio, tem que fazer a manutenção no SAP, das determinações, para depois ir lá no Edom fazer o uso. Tá? Então, assim, é um comentário que eu acho relevante para ter uma noção, antes de usar o Edom, né? Então, lá na frente nós vamos ver um pouco melhor a respeito inclusive eu vou mostrar a determinação no SAP e como que o Edom deve fazer a mesma coisa, dados os mesmos parâmetros, tá? Bom, então eu vou partir aqui para instalar. Só queria fechar para poder ter a gente ter uma introdução melhor dos pré-requisitos, né? Para não ter tanta dificuldade. A instalação, você vai baixar o pacote aqui do instalador, né? Para agilizar e deixar aqui mais dinâmico, eu já fiz o download, mas eu bastaria clicar aqui, né? E salvar um diretório de preferência. Eu deixei aqui na área de trabalho instalador. Tá aqui. Então aqui, assim como na NFE, ele vem aqui as duas arquiteturas, né? O DFE, ele tem aqui o pacote de 64 bits e os de 32 bits, né? Lembrando que o DFE, o serviço dele, né, está lá no pacote da NFE. Tá? Então, o serviço do TaxOne DFE está junto com o serviço da NFE. O serviço da NFE é um aglomerado de serviços, né? E ele tem lá não só as filas de envio e retorno de notas lá na Cefaz, mas tem também as importações de XML, lá, as filas de importação de XML, que podem ser gerenciadas pelo monitor, né? Então, vou registrar o Edom. Bom, o Edom ele foi registrado e instalado e inicializado. Para quem vai inicializar o Edom pela primeira vez, né, ah, no caso, sendo o primeiro Edom, o Taxon DFE, vai ser solicitado aqui o usuário e senha do banco, né, de dados, que não, dependendo do banco de dados, né, se for SQL, você vai colocar um usuário lá do SQL, se for, por exemplo, o SA, né, e a senha, e no HANA, se for, por exemplo, o System, né. E também tem o parâmetro para usar a base de dados do SAP, né? Eu expliquei lá, mas eu vou comentar aqui também, porque é importante. Quando você marca esse parâmetro, o Edom ele vai criar as tabelas dele e procedures junto com a base do SAP. Ah, mas qual base, Cabral? A base que você está logado aqui para poder fazer a instalação, tá? E se o ambiente foi configurado para usar as bases, para usar a base do SAP, todas devem seguir o mesmo conceito. Ou seja, no meu caso aqui eu tenho duas bases, então se eu for instalar o Edom na base SBO Demo BR _MF, eu vou também ter que marcar aqui.